Olá pessoal, bom dia. Neste capítulo 8, nós estudamos sobre a dança clássica, tanto a estética predominante no final do século XIX, bem como identificada com o academicismo russo, quanto o código de movimentos sistematizados a partir do reinado de Luís XIV. O principal objetivo foi contextualizar essa história e técnicas de que é uma das linguagens mais conhecidas quando o assunto é dança ocidental. E para que tudo isso acontecesse, nós tomamos como o fio norteador o balé Lago dos Cisnes. Também nós vimos que o termo balé, ele pode ter muitos sentidos, dependendo do contexto em que ele é utilizado. Como sinônimo de espetáculo de dança, né? Em outra situação, acompanhado do adjetivo clássico ou mesmo dança clássica. Também vimos que a estética de um período, seja ele a produção russa da era de Petipa, que avalia virtuosismo técnico ao lirismo dos balés românticos, e o termo balé clássico também, ele diz respeito à sistematização técnica que teve início ainda no reinado do Luís XIV e foi sendo aprimorado com o passar dos anos. E com a criação da primeira escola oficial de dança na Ópera de Paris, houve a necessidade do quê? De estabelecer um sistema de ensino que os modos de se organizar e moldar o corpo e tratados para codificar os movimentos elaborados pelos estudiosos do balé era de muito valia. E o grande responsável por essa codificação foi Pierre, que deixou ainda a herança de preservar intactos o vocabulário e os termos técnicos utilizados em seu tempo. Então, nós percebemos que o balé ele teve a sua origem e, com o passar do tempo, ele foi modificando. Cada vez mais ele foi sendo aprimorado. É importante que vocês entendam que a coreografia A Morte do Cisne, de 1905, é posterior ao balé O Lago do Cisne, de 1877, e não faz parte dele. Então, foi encomendada por Anna Pavlova e Michel Fokine em ocasião de uma apresentação beneficente. E Fokine criou, sobre a música Cisne, o Carnaval dos Animais de Camille Santos. Então, segundo Camargo, a coreografia Morte do Cisne, ela pode ser interpretada como uma metáfora de momento em que a própria dança ocidental vivia no início do século XX. E o solo, de pouco mais de 3 minutos, ele carregava a metáfora da dança em relação a si mesma, já que marcava o período de emergência do novo balé russo sob a forma de um cisne que entoava seu último canto. E distanciando das coreografias pré-românticas que apareceram na Europa no início do século XIX, que ainda utilizavam as pontas como ferramentas de virtuosismo, Fokine propunha simples bourrées e privilegiava o tamanho das mãos e dos braços. Contra essa imitação realista, um pássaro que considerava um erro por parte de muitos intérpretes,
o coreógrafo defendia a forma mais estilizada e irreal de interpretação. É inegável que a temática deste solo seja uma referência à interrogação do homem face ao mistério da morte, a lenda do cisne que canta antes de morrer, e também o símbolo da mulher transformada em cisne. Porém, o cisne que morre leva junto de si toda a tradição da dança. Vocês podem estar acompanhando agora na página 23 essas imagens que já em seguida vocês estarão realizando essa atividade proposta com base em 2 videozinhos que eu estarei encaminhando também, tá? Só vou terminar aqui essa explicaçãozinha. E já num contexto complementar distinto de O Lago de Cisne, a obra de Fokine inaugurou dentro da gramática da dança clássica outras formas de mover, em que a expressividade ela propunha-se à frente do virtuosismo. Então vejam bem aqui as imagens, tá? Ó, Anna Pavlova que faz essa interpretação aqui. E já em seguida, vocês estarão assistindo um trecho desta apresentação, tá? E essa coreografia sem virtuosismo, com uma música que não havia sido escrita para ser dançada, acontecia o que? Misturava a expressividade e o simbolismo adotados por Pavlova em sua interpretação, em que os braços livres, eles traziam o que? A incapacidade do cisne para se evadir do destino que o esperava, e fazia da obra uma plataforma distinta no quadro de criações em que se fazia dança russa até então. Vocês também estarão observando que o uso do peso da cabeça, dos braços e da mão, a perda da verticalidade e a alternância entre a tensão e o relaxamento, que se fazia visível no trabalho de respiração da apresentadora, e cujo conjunto de contrações, convulsões e tomadas de fôlego organizado em uma cena pulmonar eram marcas de uma expressividade distinta de que havia no balé clássico. Então, essas marcas que faziam com que tudo se diferenciasse. E a dança de Pavlova trabalha a informação, a degradação, ou melhor, a indefinição progressiva de figuras do balé, do vocabulário clássico, para retribuir esse potencial expressivo. E vestida com um tutu feito de plumas de cisne fixadas sobre um tule branco até o joelho, Pavlova percorria o palco através de 5 momentos principais que demarcavam a coreografia. Primeira seria a diagonal, parte da queda das mãos no chão, sequência das costas, abandono e agonia. Esse percurso simples, radicalmente, ele é diferente da estrutura padrão de repertório clássico. Ele era adaptado e modificado pela intérprete, de modo que ela nunca morria no mesmo ponto do palco. Havia um esquema básico de passos, tá? Compostos por bourrées nas pontas, porte de braço ondulante, perda de energia gradual e também a pose final no chão. Porém, a execução ela permitia uma apropriação gestual e que fez a obra ficar tão atrelada à figura de Pavlova, como se a autoria fosse dupla de Fokine. Essa degradação do vocabulário clássico presente no cisne de Fokine e Pavlova era um alento para o movimento da dança moderna, em que afirmaria com Rodolfo Lambin, na Alemanha no início do século XX. Em homenagem fúnebre a Pavlova, Lambin teriam destacado a capacidade da bailarina russa
de diluir a rigidez da técnica clássica a ser um instrumento perfeito e pronto de movimentos, de ideias revolucionárias propostas pela jovem. E ao dizermos que o balé Lago do Cisne é um clássico do clássico, nós afirmamos por meio de algumas elipses que ele é uma obra clássica, no sentido de atemporal, consagrada, referência. E do balé clássico é técnica, código, linguagem. Ou ainda uma obra clássica da dança clássica, que é representado através da estética. E o Lago do Cisne, né? Ele se destaca perante outras obras do período. Agora, na página 13, vocês têm essa atividade aqui, perdão, na página 23, tá? Desculpa aí. Vocês têm essa atividade. Eu estarei encaminhando o primeiro videozinho, né, que vocês vão assistir, A Morte do Cisne em 1925, que é de Anna Pavlovna. E já em seguida, vocês vão assistir a versão de Les Ballets de Monte Claro, que é para a mesma coreografia. Então, vocês estarão assistindo, estarão respondendo essas perguntinhas aqui, tá? Numa folha, vocês vão estar respondendo, vão estar colocando as perguntas em forma de um texto, vocês vão responder em forma de um texto, e estarão enviando a foto para mim, que eu estarei avaliando, tá? Então, como nós não temos avaliação, a nossa atividade avaliativa será essa resposta aqui. Com base nos 2 videozinhos que eu estarei encaminhando, vocês estarão fazendo as respostas de vocês. Na página 24, vocês estarão lendo essa matéria, o pop do clássico, e estarão respondendo as perguntinhas, uma questão que é na página 24, que é marcar a alternativa incorreta. Sobre a notícia da página 24, eu gostaria de colocar para vocês, ainda em forma de um resumo, que o sentido, ele seria algo como o clássico do balé clássico, que nós já vimos nessa revisão. E, de fato, Quebra-Nozes, ele é o quê? Ele é uma obra clássica dessa linguagem da dança. Também, a permanência ao longo do tempo é um amplo alcance geográfico de uma obra que são características que, entre outras, definem um clássico. Lembrem que